capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado por cada vida que conseguiu chegar aqui nessa noite. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te pedimos nessa hora, fale conosco. Meu Deus e meu Pai, precisamos ouvir a tua voz, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito a falar conosco nesse momento. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui no capítulo 6 vai falar Daniel na cova dos leões. E o interessante dessa palavra que nós estamos vendo aqui, que Daniel, ele vai viver uma situação pelo fato dele estar prosperando. Daniel vai viver uma situação pelo fato dele estar se destacando no reino babilônico. E o interessante é que quando Deus estava falando comigo através dessa palavra, nós vamos ver aqui uma situação para que Daniel pudesse parar, para que Daniel pudesse se sentir intimidado com essa situação que se apresenta na vida dele, pelo fato dele estar se destacando, pelo fato dele estar sendo promovido, pelo fato dele ter uma vida com Deus. E o interessante é que esses homens eram homens importantes e que começaram a se incomodar da maneira que Daniel estava se destacando. E o mais interessante dessa palavra é que eles chegam numa conclusão que eles não achariam nada que pudesse incriminar Daniel. E aí eles entenderam que eles precisavam ir contra a lei do Deus de Daniel. E aí a gente vai entender a importância de estarmos com a nossa vida em dia com o Senhor. Porque aqui esses homens importantes que começaram a se incomodar, que começaram a ficar preocupados com a posição de Daniel, não acha erro em Daniel, e aí eles entendem que eles precisam mexer na fé de Daniel. E na nossa vida também não é diferente, irmãos, porque aqui Daniel ele estava se destacando. Aqui Daniel tinha sido promovido. Mas muitas das vezes nós podemos parar e pensar assim: eu não estou vivendo nada disso que Daniel está vivendo. Mas eu quero dizer nessa noite que mesmo que você não esteja vivendo essa fase de estar se destacando, de estar sendo promovido, você precisa entender que o fato de você estar buscando, que o fato de você ter relacionamento e intimidade com Deus também incomoda o adversário da nossa alma. Também incomoda algumas pessoas que não têm a mesma intimidade, não têm o mesmo compromisso, não têm o mesmo relacionamento com esse Deus. Porque aqui ele está falando de Daniel, mas nós nos colocamos no tempo de hoje. E nós podemos estar vivendo uma fase totalmente diferente a qual Daniel estava vivendo. Mas nem isso vai nos isentar ou nos impedir de passar por essa situação. Porque nós vemos aqui
que esses homens, eles estavam incomodados, e o inimigo da nossa alma também se incomoda. Quando muitas das vezes estamos desempregados, estamos passando por enfermidade, ou estamos passando por algum tipo de tempestade, de ventos que se apresenta na nossa vida, mas que nós não abandonamos a nossa fé, até porque nós entendemos que o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com essas lutas terrenas a qual passamos. E graças a Deus que nós já sabemos separar, de não deixar de continuarmos servindo a esse Senhor, louvando a esse Senhor, comprometido com esse Senhor, independente das circunstâncias a qual possamos estar vivendo. Então nós entendemos que essa situação a qual Daniel estava vivendo, nós também podemos viver. Ou talvez estejamos vivendo uma situação dessa. Um levante, um vento. E nós precisamos entender que sempre haverá situações para mexer com a nossa fé, mexendo no nosso emocional, com o intuito de fazermos parar, desistir, desacreditar que tem um Deus. Porque às vezes nós achamos que esse Deus, ele só está no controle quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão acontecendo. Quando deixa de fluir, quando deixa de acontecer, nós achamos que Deus perdeu o controle, que Deus não está vendo, que Deus é esse, que a gente é comprometido, que a gente é fiel, que a gente tem responsabilidade, e a gente está vivendo uma situação dessa. Então nós precisamos entender que de tempo em tempo haverá situações para mexer com a nossa fé. Porque o interessante dessa palavra é que foi se assinado um edito. Ninguém podia fazer nenhum tipo de petições a não ser ao rei. Mas era algo que tinha sido maquinado por aqueles homens que eram importantes, homens que tinham uma posição social, homens que tinham uma posição naquele reino, mas que mesmo assim estavam incomodados com Daniel, que estava cativo em Babilônia, que nem fazia parte daquela nação, mas estava ali servindo aquele reino, sendo fiel, tendo compromisso, mas tendo um Deus a qual ele se relacionava. Irmão, nós precisamos entender que tem pessoas que vai ficar procurando defeito em nós de todo jeito. E se não tiver, eles vão arrumar alguma coisa para falar, mas vai ter que falar, tem que comentar, tem que dizer. E assim acontece com Daniel, como acontece com cada um de nós. Mas nós precisamos entender que tem um Deus que ele não perde o controle de nada, ele não perde. Ele não perdeu o controle dessa situação. E o interessante é que quando Daniel sabe que já tinha sido assinado o edito, ele entende. E ele fala, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de servir, eu não vou parar de ter o meu comprometimento com esse reino. Porque ele fazia tudo com excelência. Havia um espírito de excelência sobre a vida de Daniel. E ele entende que aquele edito, mesmo sendo assinado, não vai impedir dele continuar se relacionando com Deus dele. Aquele edito, aquela assinatura, é interessante que foi-se falado de uma cova, foi-se falado de leões, mas nem isso intimidou para que Daniel parasse, desistisse, se amedrontasse. Daniel sabia quem era o Deus dele. Daniel não estava preocupado se Deus iria dar livramento, se Deus daria escape. Ele queria continuar adorando ao Deus dele, se relacionando com o Deus dele, conversando com o Deus dele. Ele podia continuar, porque ele tinha hábito de orar 3 vezes ao dia. Com medo, ele podia fechar a janela.
orar mais baixo. Vou orar mais baixo, vou fechar a janela. Vou ficar aqui dentro do meu aposento, mas não vou... Não. Daniel mostra que ele não se intimida. Daniel mostra pra gente que ele conhecia o Deus dele. E ele não estava preocupado. Até porque eu acredito que Daniel sabia que se ele tivesse que perecer, ele sabia para onde ele iria. Ele iria se encontrar com o Deus dele, com o Senhor dele. E Daniel não deixa com que essa situação, não deixa com que esse edito, mesmo sendo assinado, atrapalhe o relacionamento dele com Deus. No nome de Jesus, não deixa nada atrapalhar o teu relacionamento com Deus, não. Deus não perdeu o controle de nada, não. Deus sabe, a Bíblia vai dizer que Ele tudo sabe, que Ele tudo vê, que Ele tudo ouve. Deus não perdeu o controle, mas haverá situações de tempo em tempo para mexer com a nossa fé, para nos intimidar, para que a gente ache que Deus perdeu o controle da nossa vida. Não, Deus não perdeu o controle de nossas vidas. Deus vai nos provar. Passaremos por algumas situações. E é dentro dessas situações é que nós vamos mostrar se nós confiamos ou não confiamos nesse Senhor. Porque como eu disse, quando está fluindo, quando está acontecendo, quando as bênçãos estão chegando, é muito fácil confiarmos nesse Senhor. Mas e quando vem as adversidades? E quando vem as provações, que não é nem do diabo, é o próprio Deus nos provando, para saber se a gente vai dar continuidade na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa intimidade, no nosso relacionamento, ou se é fogo de palha, ou é porque eu estou desejando algo, ou eu quero a bênção, mas o abençoador eu não quero, porque tem um bocado de gente só querendo bênção, mas não quer compromisso com o abençoador. E muitas das vezes Deus vai nos provar para que Ele saiba quem de fato e de verdade somos. Se somos homens e mulheres interesseiros, se só queremos as bênçãos e depois vamos seguir os nossos caminhos. Não, na maioria das vezes Deus vai nos provar para nos forjar, para que a gente permaneça na casa do Senhor, louvando a Ele, comprometido com Ele, adorando a Ele, independente das circunstâncias ou da situação. Porque aqui a gente vê que essa situação era para que Daniel fosse prejudicado. E a gente precisa entender que tem pessoas que não estão preocupadas com quem está prejudicando. Não está preocupado. Não quer saber quem é. Daniel, ele tinha um cargo ali importante, mas ele era servo do Deus vivo, um Deus poderoso. E é isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem. Na maioria das vezes o Deus a qual servimos não acredita que esse Deus é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é justo. Ele é o justo juiz. E chega uma hora que a sentença virá. Chega uma hora que a justiça dele vai prevalecer. E Daniel, ele continua a fazer o que ele acostumava a fazer. Ele tinha hábito de estar em oração. E quantas das vezes o adversário não quer nos calar, e quantas das vezes se apresenta situações para a gente desistir, e Deus não tem culpa, e Deus não tem nada a ver com isso. A única coisa que precisamos entender é que Deus não vai deixar de nos assistir, Deus não vai deixar de estar conosco, Deus não vai deixar, não vai nos abandonar, não. Ele vai estar conosco ali naquele momento, nos assistindo, passando conosco aquelas situações. Porque alegra o coração de Deus ver que Daniel, ele não se intimidou. Ele não teve medo. Ele continuou fazendo aquilo que ele sabia e que ele fazia. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Dava o momento da oração dele, ele ia lá para o seu aposento e orava ao Senhor. Orava para Jerusalém, que naquela época estava destruída. Aquele lugar estava em ruínas.
Ele não só orava pela vida dele ou por aquele reino babilônico, mas continuava orando e profetizando por Jerusalém, pela situação de Jerusalém. E a situação, a gente vai ver que ele, mesmo com hábito, mesmo comprometido, mesmo se relacionando, ele foi para a cova, irmãos. Porque aqueles homens, eles estavam na espreita. Mas eu acredito que Daniel sabia. E assim que eles viram Daniel orando ao Deus dele, eles vão até o rei. E quando eles chegam até o rei fica penalizado por Daniel. Porque tinha sido assinado aquele edito. Ele não podia revogar, não podia voltar atrás. Tinha que se cumprir. Daniel ia ter que ir para a cova. Mas ele não ia sozinho. Deus iria com ele. Muitas das vezes ninguém quer entrar numa cova. Nós não queremos lutas. Nós não queremos adversidades. Mas nós precisamos entender que se ela se apresentar em nossas vidas, nós não estaremos sozinhos. Deus estará conosco. Ele vai passar conosco. Ele vai nos assistir. E nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar adorando, louvando, glorificando esse nome. Nós vamos continuar fazendo a vontade dele. Nós vamos continuar exercendo o nosso chamado e o nosso ministério. Porque nós entendemos que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ainda que se apresente situações para te parar, para tirar muitas das vezes, mexer com o teu emocional, mexer muitas das vezes com o teu espiritual. Mas aí nós temos um Deus que vai nos socorrer. E nos socorrer muitas das vezes não é deixar com que a coisa não aconteça. Não, a coisa vai acontecer. Vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer para que a gente glorifique mais à frente o Deus a qual servimos. Porque o nome desse Deus ali na Babilônia foi glorificado. Porque Deus precisava deixar se cumprisse para que o nome dele pudesse ser glorificado. E muitas das vezes as situações, as adversidades que estamos passando, é para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Através da tua vida, através da tua caminhada, através do teu posicionamento, através da tua fé. O nome do Senhor precisa ser glorificado através de nós. E sempre, na maioria das vezes, é dentro da adversidade. Porque é fácil glorificarmos a Deus quando está tudo bom. Quando está acontecendo as coisas, quando está dando certo. Mas nós precisamos entender, não está dando certo agora, mas vai dar, irmãos. Porque tem o tempo da colheita também. Tem o tempo da colheita. Tem a lei da semeadura. Se você está plantando, você vai colher. Eu espero que a gente esteja plantando coisas boas para colher coisas boas também para a nossa vida. Porque se estiver também plantando mal, vai colher o mal. Que é isso que a gente precisa entender. Daniel não se intimidou. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós não venhamos nos intimidarmos. Que nós possamos continuar confiando nesse Senhor. Que nós possamos ter certeza que Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos assistir como Ele tem nos assistido. Ele vai continuar nos guardando como Ele tem nos guardado. Mas nós precisamos entender, não vai nos isentar de passarmos por adversidades. E é dentro dessa adversidade que muitas das vezes nós vamos compreender, entender quem é esse Senhor. Um Senhor que te dá suporte, um Senhor que te renova, um Senhor que te fortalece, um Senhor que tem te colocado de pé, um Senhor que você entende que você, com tudo que você viveu, a primeira coisa que a gente ouve de sugestionamento, você ainda vai continuar confiando nesse Senhor? Olha o que Ele permitiu que você passasse. Olha o que aconteceu com você. Mas isso não quer dizer que Deus seja culpado.
A Bíblia diz: maldito é o homem que confia em outro homem. O mundo jaz do maligno. A humanidade, o homem, ele é cruel quando ele quer ser cruel, porque ele escolhe ser cruel. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas nós precisamos entender que tem um Deus que ainda que a gente viva, porque Daniel, o rei, ele tentou o dia todo tentar livrar Daniel daquela cova. Ele, como rei, a gente entende que a Bíblia diz que não podia ser revogado mais aquele edito, mas ele era rei. Mas Deus não permitiu que fosse revogado. Tinha que se cumprir o propósito na vida de Daniel, como muitas das vezes tem que se cumprir o propósito em nossas vidas. E cumprindo o propósito dentro de adversidade, dentro de lutas, para que o Senhor nos forge, para que a gente saiba quem nós somos, para que a gente saiba para onde nós queremos ir, qual é a escolha que estamos fazendo. Se a gente quer mesmo uma eternidade ou se vai se apresentar uma adversidade, nós vamos abrir mão da eternidade. Nós vamos abrir mão das bênçãos celestiais que Deus tem para a vida da gente. Porque muitas das vezes Deus está nos provando para que a gente receba unção, para que a gente receba autoridade, para que a gente receba sabedoria, para que a gente tenha o discernimento para discernir aquilo que é espiritual. Só que nós precisamos entender que para nós recebermos tudo isso, nós vamos ser provados. Nós passaremos por adversidades. Agora a gente não pode se acovardar. Daniel não. Ele continuou a fazer o que ele fazia. Gente, mas foi assinado um decreto. Era uma cova. Naquela cova tinha 7 leões ferozes. O que ia ser de Daniel? Tinha um propósito de Deus. Ei, essa adversidade tem um propósito para a tua vida. E na maioria das vezes nós não entendemos. Propósito do quê? De falência? Propósito de perdas? Propósito de aflições? Propósito só de lutas? Porque tem momento que na vida da gente a gente só está vivendo isso, irmãos. Aflições, perdas, lutas, perseguições, intimidações. Tem aquele tempo de Eclesiastes. E na maioria das vezes eu entendo qual é o tempo que eu estou vivendo. E tem momentos que é só perdas mesmo. Mas faz parte também daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Nós precisamos crer que muitas das vezes aquilo que a gente está perdendo é porque Deus tem algo de melhor para as nossas vidas. Quando a gente vive isso, na maioria das vezes a gente não entende porque nós somos humanos, irmãos. Nós temos sentimentos. Fica difícil a gente compreender quando a gente projeta alguma coisa. Quando a gente já fez todo alinhamento daquilo que é humano. E aí aquilo não dá certo. E aí a gente não entende. A gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica abatido porque foi um projeto que eu fiz. Não foi um projeto de Deus. Não foi o que Deus fez. Não foi o que Deus projetou. Até a gente entender que não era um projeto de Deus, a gente sofre. Mas aí com o tempo a gente vai entendendo que Deus ele tem o melhor para a vida da gente. Deus ele sempre tem o melhor para a vida da gente. Daniel estava ali no reino, porque é interessante que Daniel era um homem que ele foi levado cativo. E o interessante é que era um homem de princípios, era um homem que conhecia o Senhor, que não fica revoltado por ter sido levado, porque ele não foi perguntado a Daniel se ele queria ir, ele foi levado, ele foi obrigado a ir para aquele lugar. E eu acho que o interessante é nós entendermos que tem um Deus que ainda que nos leve ou ainda que nos deixe, é para se cumprir um propósito. E Daniel chega naquele lugar entendendo que ele precisava continuar testemunhando naquela terra o Deus a qual ele servia. Aí ele começa a ter as atitudes e comportamentos. A primeira coisa, ele não quer comer das iguarias do rei. Ele entende que ele precisava se alimentar de alimentos diferenciados. Alimentos que o rei achou que ele ia ficar desnutrido.
E quando chega o tempo determinado, eles descobrem que Daniel está saudável com a escolha que ele fez. Tinha um Deus que cuidava de Daniel. Irmão, tem um Deus cuidando de cada um de nós. Tem um Deus que não perdeu o controle. Ah, mas eu fui para a cova, não foi sozinho. Você não está sozinho. Está dentro da cova, tem leões ferozes. Quanto, não importa, você não está só. Porque o mesmo Deus que fechou a boca daqueles leões vai fechar dos leões também que estiver tentando nos tragar, como a Bíblia mesmo diz. Então nós precisamos entender que Daniel aqui, ele passa por uma adversidade porque ele estava se destacando. Ei, a sua adversidade, ainda que você não ache que você esteja se destacando, eu acredito que sim. Porque quando a gente aceita esse Senhor, quando a gente se compromete com esse Senhor, quando a gente entende que nós estamos semeando, porque isso tudo a gente precisa entender. Porque primeiro se planta. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Primeiro tem que plantar. E a gente sabe que você vai plantar e você vai ter que cuidar daquela plantação. Porque se você só plantar e abrir mão daquilo, vai morrer. Se não tiver quem cuide, se não tiver quem regue, se não tiver quem limpe aquelas ervas daninhas que dá na plantação. Tem um tempo, tem um propósito, mas quando nós entendemos isso, eu costumo dizer, o evangelho é simples. Nós é que dificultamos, nós é que complicamos, nós é que continuamos muitas das vezes ficar esbaforado, porque a gente não entende a simplicidade desse evangelho. Daniel entende que ele era servo, Daniel entende que ele precisava estar ali servindo aquele reino babilônico com excelência. Daniel entende quando esse edito é assinado, Daniel entende o Deus a qual ele servia, Daniel entende que ele não ia abrir mão do Deus dele por causa daquela situação. Daniel entende que aquele edito, que aquela sentença de cova com leões, não ia fazer com que ele abrisse mão do Deus a qual ele costumava se relacionar, o Deus a qual ele era íntimo dele, o Deus a qual sustentava, fortalecia, direcionava ele, capacitava ele, para ele continuar se destacando no reino babilônico. E nada disso atrapalhou a trajetória de Daniel. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Não deixe nada atrapalhar a tua trajetória com Deus. Não deixe nada que possa se apresentar. Creia que o mesmo Deus que estava assistindo a Daniel, que permitiu que ele fosse cativo para a Babilônia, ia continuar assistindo aquele homem como assistiu. E a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe como esse Deus foi glorificado ali naquele reino babilônico, através da vida dele, através dos seus amigos também. Por quê? Porque Daniel, ele sabia, ele conhecia, ele se relacionava. E quem tem relacionamento com Deus, irmãos, não abre mão. Sabe separar. Sabe o momento a qual está vivendo, mas entende a necessidade de estarmos conversando, se relacionando, sendo íntimo desse Senhor. Não abrimos mão, porque para onde nós iremos agora se só Ele tem palavra de vida eterna? O que a gente vai fazer sem esse Deus? Porque se a gente for parar para pensar para onde nós iremos, o que nós vamos fazer? Se imaginar sem essa presença do Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer sem essa presença desse Santo Espírito que tem nos confortado, que tem nos consolado, que tem nos vivificado, que tem nos colocado de pé, que tem sido o nosso renovo, que tem sido o nosso socorro, que tem nos dado fortalecimento, que tem uma voz que diz para cada um de nós: não temas, porque eu sou com cada um de vós. Essa palavra, não temas, essa peleja você não vai ter que pelejar, como ele falou para aquele povo lá de Josafá. Tantas palavras que Deus tem liberado para a nossa vida, para a gente descansar o nosso coração.
para que a gente creia que Deus continua sendo Deus de livramento, Deus de escape, Deus que pode, Deus que faz. E os pensamentos dele, vai dizer em Jeremias 29:11, são bons. Os pensamentos dele são bons para cada um de nós. E o Senhor está falando nessa noite, qual foi a sentença? Qual foi o edito que foi assinado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos? É de morte? É de destruição? Aí você vai parar, você vai desistir, você vai desanimar, você não vai mais falar com esse Senhor, você não vai se relacionar mais com Ele, você não quer mais ser íntimo dEle, você não quer mais ouvir a voz dEle, conduzindo a tua vida, te dando direção, dizendo para cada um de nós, vai por aqui, não vai por aqui, faz dessa maneira, não faz dessa maneira. Porque Ele tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É Ele que tem nos guiado, é Ele que tem nos instruído, é Ele que tem nos guiado, é Ele que tem falado hoje o que vamos fazer e o que não vamos fazer. E nós vamos abrir mão desse Santo Espírito de Deus que hoje habita em nós, que tem nos dado autoridade, que tem nos dado discernimento, que tem nos dado uma visão celestial, para que a gente vai discirna. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Não fica preocupado com a cova. Se tiver que irmos, nós iremos, irmãos, mas não sozinhos. Nós vamos acompanhados com essa presença, a presença do Espírito Santo de Deus. Estou preocupado quantos leões já estão me aguardando. Eu tenho que ter certeza que eu vou para aquela cova, mas vai alguém maior do que aquele leão. Eu tenho que ter certeza que eu posso ir, ser lançado, ser jogado, mas eu tenho que ter certeza. Essa certeza todos nós temos que ter. Eu não estou só. Pode o mundo inteiro, pode o homem, pode a mulher nos abandonar, mas Deus não vai nos abandonar. Deus não iria abandonar Daniel, porque Deus sabia quem era Daniel. Daniel não estava fazendo nada de errado, irmãos. E não é para a gente fazermos coisas erradas, não é para continuar fazermos certo. Mas às vezes, o que a gente escuta? Parece que o tempo de hoje, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, mas não é. Continua sendo certo, errado é errado. E a gente tem que continuar seguindo uma direção a qual a palavra vai nos instruir, a qual a palavra tem nos ensinado, daquilo que é certo, que glorifique o nome do Senhor. Porque ainda que a gente viva num mundo, num século que parece que as coisas mudou, não mudou não. Continua sendo certo, errado é errado. As pessoas que querem ficar com esses jargões, mas não mudou não, porque a palavra é a mesma, ela não mudou. Continua com os mesmos princípios. Mesmo no tempo da graça, continuam os mesmos princípios valendo até hoje. E é isso que nós precisamos entender. Então, eu não sei que tipo de cova, eu não sei qual foi o edito que foi assinado, eu não sei qual foi a sentença que foi liberada para a tua vida ou para a tua casa. Eu sei que tem o mesmo Deus de Daniel, naquela época, naquele tempo, naquele século. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Um Deus fiel. Um Deus da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um Deus que enviou o seu Filho e que depois recolheu o seu Filho e que disse que não nos deixaria órfãos e enviou o Espírito Santo, que é o Consolador. É aquele que tem te consolado, é aquele que tem secado as tuas lágrimas, é aquele que tem falado no pé do teu ouvido, não temas. Pode vir uma grande multidão, porque para Josafá vem uma grande multidão, mas tem um que é maior do que uma grande multidão. Tem um que é poderoso para fechar a boca dos leões. Tem um que vai para a cova conosco se for necessário. E muitas das vezes a adversidade vem, as lutas vêm, mas a justiça de Deus na hora certa ela também chega. A justiça de Deus ela chega, porque Deus ainda continua fazendo justiça nessa terra.
E ele vai continuar agindo. Ele vai continuar atraindo o povo dele. Ele vai continuar se manifestando no meio do povo dele, no meio da igreja dele, porque é ele quem cuida. É por isso que ele diz que ele conhece as ovelhas dele reconhecem a voz dele e segue a ele. Não fica preocupado se a sentença que veio foi de morte. O nosso Deus é um Deus de vida. A sentença pode ser de morte, mas se Deus já falou que vai dar vitória, toma posse. Creia. Não seja incrédulo, tem que crer. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Você não vai ter, você não vai ver. Você vai ter que crer. Nós não somos Tomé. Felizes somos nós que não vimos nada que está escrito nessa palavra, mas a gente medita nela e nós cremos que é uma palavra verdadeira, que é Deus falando conosco, que nessa noite eu não sei qual foi a sentença, eu não sei que tipo de perseguição, eu não sei o que foi assinado, se é favorável ou se é contra, eu não sei se tem uma cova nos esperando, eu não sei se a forca já está pronta, eu não quero nem saber de nada disso, eu quero saber que tem um Deus que hoje habita através do Espírito Santo na minha vida, e é Ele que tem cuidado de mim, é Ele que tem feito com que eu vou e com que eu volte, é Ele que tem abençoado, é Ele que tem suprido as minhas necessidades, é Ele que tem nos dado livramento, e eu vou continuar confiando nele. Independente do vento, independente da tempestade, como eu preguei, a tempestade chegou, eu tô no barco, se eu não sei nadar, eu não vou pular do barco, eu vou ficar no barco, eu não sei nadar, eu vou pular pra quê? Ah, mas ele vai a pique. Será que vai? Porque não foi a pique. Não foi. O problema é que a gente se precipita. O problema é que o vento chega, a tempestade chega. Se você já está ali guardado, não pula não, fica ali. Aleluia. Não pula, irmãos, fica ali. Ele vai vir por cima, ele vai vir andando, ele vai chegar. Aleluia. Como eu disse, não é um fantasma, sou eu. Eu chegando com o livramento, eu chegando com o escape, eu chegando com a justiça, eu chegando para curar, eu chegando para abrir porta, eu chegando para mudar, reverter essa sentença que foi dada do inferno. Aleluia. Ela pode ter sido dada do inferno. Ela pode até achar que prevaleceu com a sentença. Mas, irmão, mas no final de tudo, é o que a Bíblia diz, o homem, ele faz plano. Mas a última palavra, o plano era a cova. Se cumpriu. Ele foi para a cova. Mas eles não sabiam que a última palavra era de livramento dentro da cova. Que a última palavra era a palavra que ele iria fechar a boca do leão. E o que é mais lindo nessa palavra é que quando o rei chega chamando Daniel, que eu amo essa palavra, que Daniel fala: Senhor, ó rei, Deus viu inocência em mim. Seja inocente como uma criança, como a palavra de Deus diz, seja inocente, porque quando a sentença, porque se a gente for ver o que aconteceu com esses homens, porque naquela época era tragada, era destruída toda a família, era o tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. A Bíblia vai dizer que na porta da cova todos esses homens com as suas famílias foram destruídos, e foi Deus que fez isso. Não foi a nossa mão, não foi nenhum de nós, foi a justiça de Deus que prevaleceu, porque quando o Senhor visitou a Daniel naquela situação, viu inocência. Meu servo veio levado para cá, para a cova, inocente, ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava trabalhando, ele estava servindo, ele estava fazendo as coisas com excelência, ele estava me adorando, louvando, se relacionando comigo. O que Daniel tinha com aqueles homens maus que escolheram prejudicar Daniel, porque Daniel estava incomodando? Irmão, não tenha medo de incomodar, não. Se chegou o tempo de Deus te exaltar, fica firme, glorifica a Deus. Você sabe o que você já plantou e agora você vai colher. Chegou o momento da sua colheita. Se o diabo estiver sugestionando que nós não somos merecedores, por que nós não somos? Se a gente plantou, por que a gente não vai colher? Nós vamos colher sim, em alegria, glorificando o nome do Senhor, entendendo que o nosso tempo chegou. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Aleluia!
Não para não. Daniel não parou de orar. Não para não, abre os teus lábios. Fale com esse Senhor, pede socorro, pede ajuda. Busque a Ele, adore a Ele, louve a Ele. Muitas das vezes a gente não está entendendo nada, mas nós não vamos nos calar. Ah, a forca foi preparada, deixa ela lá, deixa a forca lá. Não fica olhando para a forca não. Não fica olhando para a cova não. Não queira saber quantos leões tem lá dentro não. Continua se relacionando com esse Senhor, o Deus de escape, o Deus de livramento, o Deus que tem feito grandes coisas nesse lugar, um Deus que tem se apresentado aqui nesse lugar e tem mostrado que Ele tem habitado aqui conosco. Que nessa noite, que tudo aquilo que se apresentou na sua vida, que possa estar doendo, que possa ter feito uma ferida, que você ainda não conseguiu entender. Eu quero liberar uma palavra para você descansar nesse Senhor. Descansa nele. Descansa e entrega essa situação para Deus. Daniel foi vitorioso em várias situações naquele reino. Havia um espírito de excelência sobre a vida dele. Que nessa noite o Senhor derrame esse espírito sobre a tua vida. Um espírito de excelência, um espírito de entendimento, um espírito que você entenda que não é pessoal, não leva pro teu pessoal, não é pessoal, é reino, em prol do reino. A gente vai viver algumas situações que são desconfortáveis, algumas situações que nos entristecem, algumas situações que às vezes nos abalam. Mas irmãos, no tempo de Deus, quando chegar o momento, Ele vai trazer as revelações, Ele vai mostrar que Ele não perdeu o controle, que Ele esteve conosco, e nós vamos entender. E eu tenho certeza que quando entendemos, nós vamos glorificar a Deus e falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque ainda que eu achava que seria do jeito que eu planejei, o Senhor não permitiu que acontecesse do meu jeito. A palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Aleluia. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que você escute essa voz desse Santo Espírito falando contigo. Eu não sei que tipo de adversidade, eu não sei se o vento está forte, está soprando. Cada um sabe aquilo que está vivendo, cada um sabe o tempo, a fase que está vivendo. Mas Deus está falando conosco nessa noite: filhos, eu não perdi o controle da vida de vocês. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle. Eu creio na tua fidelidade, nas tuas misericórdias. E eu continuo te pedindo: Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajude. Senhor, não nos deixe parar. Senhor, não nos deixe, meu Deus e meu Pai, desistirmos da nossa caminhada, dessa trajetória. Muitas das vezes nos cansamos nessa corrida, mas ela tem um final, Senhor. Tem um final de eternidade, tem um final de presença, de relacionamento, de intimidade. Meu Senhor da glória, toma os teus filhos nessa noite. Abençoe teus filhos. Sonde o coração dos teus filhos. Alinha, Senhor, com o propósito a qual o Senhor tem com as nossas vidas. Abençoe teus filhos, Pai querido. Cumpre as tuas promessas. Sonde, Senhor, oh Jesus, que toda aflição, que toda angústia, que toda tristeza, que tudo aquilo que dói, que está machucado, que toda ferida, que nessa noite o Senhor venha cicatrizar, que todo choro,
coisas melhores. Nós queremos a sua ajuda. Sem ti nada podemos fazer. Pai querido,